Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Bom, voltamos às nossas aulas, não é isso? De redação, e o Noés continua, né? E para que nós não perdamos o nosso costume, né? Nós vamos primeiro nos remeter ao slide e depois passaremos para o livro didático, certo? Vamos lá, sexto ano. Vamos à nossa apresentação de slide. Me acompanhe. Bom, aí no caso está, né? Tão bonitinho, tá? Olha, festejos juninos. Nós não vamos ter nosso São João, mas aí no slide tá tudo lindo e maravilhoso. Vamos lá mudar isso aqui para ficar mais bonito. Agora sim. Então, vamos lá, pessoal. Vamos hoje falar um pouquinho sobre linguagem verbal, não verbal e mista, né? A linguagem mista, ela também tem outros nomes. Linguagem multissemiótica, linguagem híbrida, e ainda tem outros, né, que se a gente for pesquisar, tem mais e mais e mais. Mas eu queria que vocês, sexto ano, se limitassem à linguagem verbal, não verbal e mista, somente para não complicar, certo? Então, vamos lá. Me acompanhem, pessoal, por favor. E eu vou ter para cá, eu vou para um lugarzinho que eu não posso empatar. Pronto, estou aqui, quietinha no meu canto. Bom, linguagem é um meio de comunicação e interação entre as pessoas, né? No caso, ela pode ser feita de várias formas. Vai depender qual é a intenção da pessoa em relação a isso, em relação à linguagem, né? Então, vamos continuar a leitura. A depender da intenção comunicativa, a linguagem pode ser verbal, não verbal e mista. Lá vai eu com mística. Mística, não, carinha, mista. Vamos lá. Linguagem verbal. Verbal vem do latim, né? Eu trouxe um pouquinho de curiosidade lá de 1900 antigamente, para vocês ficarem sabendo, para também não ficar tão chato, certo? Vamos lá. Verbal vem do latim verbum, que significa palavra. Por isso, a linguagem verbal é o uso da palavra na comunicação, seja na oralidade, ou seja falando, ou na escrita, né? Veja abaixo um trecho de uma notícia que se constrói por meio da linguagem verbal, né? Ou seja, de uma notícia, ela pode ser falada ou ela pode ser escrita, linguagem verbal. Vamos lá. Passageiros de companhias aéreas querem mais tecnologia na hora da viagem. O uso da biometria para agilizar os processos de embarque, o tempo máximo de 10 minutos para a coleta de bagagens e processo de imigração também foram apontados como prioridades. Aí você viu, no caso, está claramente linguagem verbal. Por quê? Porque essa notícia, ela foi escrita e também pode ser falada. Não é isso, gente? Vamos continuar. Bom, linguagem não verbal agora. Vocês estão vendo aí 3 imagenzinhas, não é isso? Então, vamos aqui ao slide, daqui a pouco chegaremos a ela. Há diferentes formas de estabelecermos esses contatos que não se limitam ao uso da linguagem verbal. As expressões faciais, a pintura, a dança, os sinais, os desenhos e etc, etc, etc. Todos eles são exemplos de linguagem não verbal, certo? Bom, vocês estão vendo aí um quadrinho com emojis, né? Lembrando que, né, a interpretação dos emojis não é universal. Alguma pessoa tem uma interpretação, outra pessoa tem outra interpretação, e assim vai, né? Os emojis são exemplos atuais de linguagem não verbal, né? É uma imagem que, por si só, já diz tudo, independente da interpretação que cada pessoa tenha dela, né? Vamos aos sinais de trânsito primeiro, depois a gente passa para a mãe, certo? Vamos lá. Os sinais de trânsito, gente, uma coisa que tem os sinais de trânsito, eles são, esse tipo de sinalização, ela é uma forma universal. Por que universal? Porque em cada lugar do mundo que a gente vai, você já pensou se você dirige no Brasil,
Você ia para a Europa, dirigir na Europa. Aí lá na Europa, o sinal de trânsito, a sinalização de trânsito é totalmente diferente. E agora, como é que você vai dirigir na Europa? Por conta disso, os sinais de trânsito, certo? Essas placas de trânsito, elas são universais. Em qualquer canto do mundo que vocês possam ir, né? Claro que é aquela coisa que quem quiser ir para algum lugar do mundo é só estudar bastante, trabalhar bastante e correr atrás do sonho. Então, chega lá, certo? Então, eles são símbolos internacionais, não, universais, certo, gente? As placas de trânsito são símbolos universais. Então, vamos lá. As placas de trânsito são exemplos claros e cotidianos de textos não verbais. Por que cotidiano? Porque todos os dias, quando a gente sai na rua, a gente vê placas de trânsito por aí, não é verdade? Agora, essa imagem daqui do meio, duvido que vocês não saibam interpretá-la, não é verdade? Quando a mãe de vocês bota a mão na cintura e faz essa cara para vocês, e aí, gente? Quem não entende esse olhar de uma mãe? Precisa falar alguma coisa? E aí? Vocês ainda precisam que a mãe de vocês fale depois que ela olhe para vocês com essa cara? Ah, não. Basta um olhar para a gente entender da mãe, não é verdade? Vamos lá para o próximo. Linguagem mista, não é assim que eu queria que vocês ficassem chamando linguagem mista, certo? Vamos lá. O nosso corpo, as nossas expressões faciais e o próprio silêncio, às vezes, constrói mais sentido que uma fala ou um texto escrito. Basta nos lembrarmos daquele olhar de mãe ao repreender uma criança sem sequer pronunciar uma palavra. Há textos que apresentam apenas a linguagem verbal e há textos que apresentam apenas a linguagem não verbal, né? Linguagem verbal, linguagem falada ou escrita, linguagem não verbal, imagens, certo? Imagens, gestos, né? E assim por diante. Agora vamos lá. Mas há aqueles que misturam as duas. Nesse contexto, né? Apresentam a linguagem mista, como está representado aí nessas duas figuras do lado, né? São exemplos dela: mímicas, desenhos, pinturas, esculturas, coreografias, semáforos, placas de trânsito, certo? Aí tem uma mocinha, assim, que tá com a cara de quem tá apaixonada, né? Aí tá, tomara que hoje, depois da aula, ele me convide para jantar, né? Essa cara, assim, de quem viu passarinho verde, né, gente? Vamos lá. E essa daí que a gente encontra na maioria das lojas, né, que a gente entra hoje em dia, né? Sorria, você está sendo filmado. Não é, gente? Uma placa para divertir as pessoas, né, que elas estão sendo filmadas, né? Vamos lá? E vamos ao nosso próximo slide, garotada. Aí, no caso, um lembrete do que é linguagem verbal, não verbal e mista com a mesma informação, né? Linguagem verbal, não verbal e mista, né? Proibido estacionar. Linguagem verbal, por quê? Porque está escrito proibido estacionar, né? Linguagem não verbal, que é esse símbolo daqui, esse sinal de trânsito, o que é que está dizendo aqui? Proibido estacionar também. Então, a gente olhando para essa imagem, a gente já sabe o que é que ela quer dizer, a gente já sabe o significado dela, não precisa nada mais acompanhá-la, não é verdade? E tem também a imagem, né, do proibido estacionar com a parte escrita, proibido estacionar, porque parece que tem algumas pessoas que mesmo sabendo que ali não pode estacionar, mesmo assim fazem, né? Aí parece que assim ele está reforçando o que ele está dizendo. Ele está mostrando no símbolo e também está botando embaixo proibido estacionar, né? Um reforço da informação, certo, gente? Vamos lá. Bom, agora nós vamos para o livro didático, né? E vamos fazer a leitura de quadrinhos, interpretação de texto, né, das páginas 14 e 15, e a prática de leitura, né, das páginas 15 e 16 até a 9ª questão, letras A e B. Então, me acompanhe agora no livro didático, página 14, galerinha. Vamos lá. Oi, eu fiquei grande de novo. E vamos para a página 14, né? Quem é você? Já se fez esse questionamento? E aí, galerinha?
Já se questionaram? Quem é você, né? Quem sou eu? O que eu quero para a minha vida, né? O que é que eu gosto? O que é que eu não gosto? Quais são minhas manias? Vamos lá. Para começo de conversa. Você já ouviu falar no Menino Maluquinho? O que você sabe sobre ele? Leia a seguinte história em quadrinhos do Menino Maluquinho e divirta-se com as invenções desse personagem. Maravilhoso, por sinal, né? Ziraldo arrebentou. O Menino Maluquinho. Ele se olhando no espelho, né? Cansei desse visual. Não. Ou não está bom. Também não. Ainda não tá legal. Não. Espera aí, meu filho. Por que você não usa um boné como os outros? Isso mesmo, mãe. Como não pensei nisso antes? Graças a Deus, ele vai deixar de andar por aí feito um maluco. Oh, mãe, que ilusão. Isso não faz parte do texto. Valeu, mãe! E aí você vê por que foi a ilusão da mãe, né? Vamos lá. Segunda questão. O personagem principal dessa história vive um conflito. Qual é esse conflito? E aí, o que é que tanto intrigava o Menino Maluquinho no início desse quadrinho? Hein, gente? 3. O Menino Maluquinho a escolher o boné acaba optando por um visual mais antigo ou mais moderno. E aí? Mais antigo ou mais moderno? Como foi que ficou o visual dele depois de ter escolhido o boné? Vamos lá. Por que você acha que ele fez essa opção? Né? Continuando a mesma pergunta, só que aí, no caso, uma justificativa. Por que ele fez essa opção? Ao usar o boné, né? Quarta questão, ao usar o boné por cima da panela, o que o personagem demonstra? Isso provoca humor no texto. Vocês acham engraçado, gente, essa atitude dele, né? De, no caso, usar o boné por cima da panela, o que é que isso demonstra? Isso daí é engraçado para vocês, né? Quinta questão, em sua opinião, Maluquinho gosta de ser quem é, por quê? E aí, pessoal, vocês acham que o menino Maluquinho gosta realmente de ser quem ele é, né? E aí vocês vão justificar o porquê que o menino Maluquinho gosta de ser desse jeito, certo? Sexta questão, observe com atenção os gestos e as expressões faciais de Maluquinho e nos 6 primeiros quadrinhos e responda. Ou nos 6 primeiros quadrinhos e responda. Letra A. O que as diferentes posições dos braços e das mãos sugerem sobre o personagem? E aí, gente, essa linguagem que ele está passando, né? Braço, mão, né? Isso aí também são formas, né? De expressar uma linguagem. Então, isso daí, o que é que está sugerindo sobre o personagem? B. As expressões faciais do garoto combinam com o que ele está dizendo? Justifique sua resposta. E aí, você acha que a expressão facial dele combina com aquilo que ele, no caso, está realmente dizendo? Vamos nós. Sétima questão. Para construir esse texto, o autor usou imagens e palavras, ou seja, usou imagens, linguagem não verbal, palavras, linguagem verbal. Uniu as duas e ficou como linguagem mista, não é isso? Em sua opinião, se as imagens fossem retiradas, o texto transmitiria as mesmas ideias? Se aí ficasse somente, pessoal, a linguagem verbal, vocês entenderiam o que é que essa história estava querendo chegar? Qual era a ideia central dela? Vocês entenderiam isso? Se tirassem todas essas imagens e ficasse somente a linguagem verbal? E aí, respondam aí a pergunta. Vamos nós. Por quê? Né? Tem que justificar, certo? Oitava questão. Às vezes você também se sente como um menino maluquinho, observando a si mesmo, que conflitos você considera comuns na sua idade? Por quê? Sim, gente, vocês se sentem como ele, como um menino maluquinho? E no caso, você também tem em comum alguns conflitos, assim como ele tem na sua idade, né? Você também tem esses conflitos? E por quê? Sempre justificando, né? Sempre a justificativa. Vamos lá para a próxima parte da nossa aula de hoje. Prática de leitura, texto 1, tela. Na história em quadrinhos que você acabou de ler, o menino maluquinho observa-se atentamente no espelho. Agora você vai conhecer uma obra de arte que retrata uma situação semelhante. Antes, porém, responda as perguntas a seguir. Para você, o que é uma obra artística?
E aí? Para você somente um quadro, ou também pode ser uma pintura, ou pintura é um quadro, aqui é um quadro, né, gente? Oh, meu Deus. Uma escultura, o que para você é uma obra artística? Dê exemplo de alguma obra de arte que você conhece, né? Se você conhecer alguma, você, depois de dizer o que é uma obra de arte para você, você vai exemplificar aqui, se você conhece ou não alguma, e vai dar um exemplo. 2. Você sabe o que é um autorretrato? O que essa palavra significa? Bom, auto, já está dizendo, né? Se tem, vamos supor aqui, se eu digo que eu vou fazer uma autobiografia, então eu vou escrever a minha história, a história da minha vida, né? A autobiografia, a história da minha vida. Se por um acaso eu estou fazendo um autorretrato, então eu estou pintando a minha própria imagem, certo? Agora vamos ver como é que está sendo feito isso, né? Se é um autorretrato, então a gente está pintando a imagem de si própria. Então vamos lá. O que essa palavra significa? E vamos usar o conceito dessa palavra, vamos usar o significado dela. A tela ao lado é um autorretrato. Autorretrato é o retrato que uma pessoa faz de si mesma em forma de desenho, pintura, gravura ou de descrição escrita ou oral. Por ser a representação que o artista faz de si mesmo, ele resiste a um modo como se vê ou como gostaria de ser visto. Observe, você vê que aqui ele está, no caso, de frente para o quadro que ele pintou, né? E ele se reproduziu, ele reproduziu a própria imagem no quadro. Agora, como foi essa reprodução? Ele fez a reprodução fidedigna dele, de como ele realmente é, ou ele fez uma reprodução da imagem dele, como ele acha que as pessoas o veem, ou como ele gostaria de ser visto. Hein, gente? O que é que vocês acham? Agora vamos para a próxima página, né? Página 16, e vamos me acompanhar aqui na atividade por dentro do texto. Vamos nós juntinhos. Primeira questão, o que você vê representado na tela da página anterior? E aí, gente, o que é que você vê naquela tela, né? Você interprete ela em relação ao que você vê nela, né? De acordo com a sua visão, o que é que você vê naquela tela? 2, pela imagem, podemos deduzir se o artista está sério ou à vontade, se é jovem ou triste, calmo, etc. E aí, você acha que sim? Quais são as expressões que ele transmite, hein, gente? De acordo com o que ele pintou dele, né? Você acha que esse negócio, vamos lá, se ele está sério, se ele está à vontade, se ele é jovem, se é triste, se ele é calmo, em qual a impressão que isso passa para você, né? Quais são as expressões, né? Vamos lá, que expressões ele transmite para vocês? Vamos lá. Terceira, na imagem há elementos estáticos, parados, e outros que revelam movimento, atividade. Quais são? Né, gente? No caso, tem alguns elementos que estão lá, parados, sem movimentos nenhum. E outros, eles dão ideia de movimento. Aí, no caso, vocês vão responder quais são esses que estão parados, né? Que dão a ideia de que eles estão lá quietinhos, parados, sem me mexer. E outros que dão ideia de movimento. Aí vocês vão listar um e vão listar o outro, certo? Vamos lá. Quinta questão. Quinta? Não. Quarta. Você gostou do quadro? E aí? Também é uma resposta pessoal. Você vai dizer se gostou ou se não gostou. Já na quinta questão, você vai dizer que impressões ou sensações as cores escolhidas pelo artista lhe sugerem. Sugerem que ele é uma pessoa alegre, que ele é uma pessoa triste, que ele é uma pessoa calma, que ele é uma pessoa extrovertida. Qual é a mensagem que as cores da tela passam para você, né? Sexta, na tela aparece parcialmente o nome do pintor Velázquez. Em sua opinião, por que o autor da tela dá esse nome à sua obra? Veja aí, de acordo com a leitura que você fez daquela obra, veja direitinho por que ele dá esse nome a ela, certo? Sétima, leia a seguir uma pequena biografia do pintor Velázquez. Biografia, se é biografia, então é uma outra pessoa que escreveu sobre o pintor Velázquez, certo? Então vamos lá. Diego Rodrigues da Silva Velázquez, 1599-1660.
pintor barroco, nascido em Sevilha, Espanha, manifestou desde muito cedo, Karine, seu talento para a pintura. Velázquez é considerado um pintor de grande maestria técnica. Ele ganhou prestígio como mestre pintor de retratos e influenciou outros pintores que vieram depois dele. As Meninas é considerada sua obra mais importante, né? E, gente, essa daqui, né? Você viu lá que o outro pintor fez o autorretrato dele. E esse daqui, ele é o autorretrato de Diego Velázquez, né? Olho sobre tela, tem o tamanho da tela, tem tudo direitinho. Agora vamos lá. Identifique o objeto presente no ambiente da tela Velázquez 2000, que faz referência a esse pintor. Você vai pegar, olhar a tela de lá, né, e ver o que é que remete a esse pintor daqui, o que é que faz referência a ele, certo? Dentro da outra tela. Para responder as questões seguintes, releia as informações apresentadas na legenda e no crédito da tela Velázquez 2000. Letra A. Depois do nome da obra e do nome de produção, aparece o nome do pintor da tela. Indique-o. Aí, no caso, você vai dizer quem foi que pintou a tela autorretrato da página 15. B. A expressão acrílica sobre tela traz informação sobre a pintura. Qual? Né, gente? Qual foi a informação que essa expressão traz? C. Vocês sabem em qual lugar costumam ser expostas as telas dos pintores, hein, gente? Você acha que vocês têm ideia de onde elas são expostas? Sim, em museus, galerias de arte, vocês sabem mais ou menos onde é que elas podem ser expostas? D. Pelas informações, a tela está exposta em algum desses lugares. A quem pertence essa obra? Né? Vocês vão ver onde é que está essa obra exposta e a quem ela pertence. 9. Leia o texto a seguir e responda as questões. O texto Menino Maluquinho e o texto 1 foram nomeados respectivamente de História em Quadrinhos e Tela. Embora sejam diferentes, foi possível interpretar o que cada um deles quis transmitir. Por esse motivo, podemos dizer que fizemos a leitura de uma história em quadrinhos e também de uma tela. Quando um texto possui imagens e não palavras, dizemos que ele é visual. Quando possui apenas palavras, ele é verbal. Quando o texto compõe-se de imagens e palavras ao mesmo tempo, ele é multissemiótico. Mas, como eu falei a vocês, gravem somente que ele é misto, certo? Letra A. Quais ou qual, né, dos textos lidos anteriormente são visuais ou é visual? Qual dos dois? Se é a história em quadrinhos ou a tela? B. Qual o texto multissemiótico lido até agora? Aí, no caso, vocês vão ver se é a história em quadrinhos ou a tela. Gente, lembrando que, né, a linguagem escrita ou falada, ela é linguagem verbal. A linguagem, né, de gestos, imagens, essas coisas assim, pinturas, elas são imagens não verbal ou visuais, certo? E a junção delas duas, da linguagem verbal, da linguagem visual ou não verbal, a junção delas duas é a linguagem mista, certo? Botem isso na sua cabeça, ok? Bom, vimos o nosso slide, vimos o livro didático, né? Falamos um pouquinho sobre cada questão, expliquei direitinho cada uma como é que vocês podem resolver, né? Aproveitem enquanto as informações estão fresquinhas na cabeça, mas um detalhe, se surgir dúvida, pode falar com a professora, ela vai estar sempre à disposição, certo, gente? Para tirar a dúvida de vocês. Aí vocês veem tudo quanto é dúvida, aí pega e manda mensagem para a professora. Professora, eu estou com dúvida nisso, nisso, nisso. Tenho certeza que ela vai estar à disposição para tirar suas dúvidas, certo, gente? E como a gente não pode, né, dar abraço, então vamos ao nosso abraço virtual, vamos à nossa despedida virtual. Lembrando ainda que não se pode estar saindo de casa, ainda tem que passar o álcool nas mãos, tomar banho sempre que chegar em casa, deixar o sapato do lado de fora, e assim por diante, como sempre falei com vocês, certo? Isso tudo pro seu bem, certo? E pro bem das pessoas que vocês amam também. Que se a gente se cuida, a gente cuida do outro, não é verdade? E aí não há uma questão, como é que eu posso dizer? Uma questão
egoísta de ser, né? Se a gente se cuida, a gente está cuidando do outro, então a gente tem empatia pelas pessoas, não é verdade? Bom, pessoal, vamos ao nosso abraço virtual apertado, né? Um beijo no coração. Até a próxima, com fé em Deus.